Eu prometo que ela será encontrada, disse um empresário corpulento, de meia idade, para sua bela esposa, que chorava inconsolavelmente no quarto da maternidade. Augusto, mas onde? Como você vai encontrá-la? Ela perguntou, atirando-se em seus braços em desespero. Eu não vou suportar isso, ela respondeu com a voz embargada. Pouco tempo depois, a ligação da maternidade trouxe uma notícia devastadora. Sua esposa havia tirado a própria vida. O caso foi oficialmente registrado como depressão pós-parto. Contudo, Frederico, um médico experiente que acompanhou a gravidez, tentou argumentar que, embora emocionalmente abalada, a mulher demonstrava estabilidade e cuidava com dedicação da filha. Suas palavras, porém, foram ignoradas. A maternidade já enfrentava problemas demais para aprofundar a investigação. A tragédia havia começado no dia do parto, quando uma das bebês da gestação múltipla desapareceu misteriosamente da sala de parto. Com o novo incidente, o diretor da maternidade usou toda a sua influência para encerrar o caso como depressão pós-parto, espalhando rumores de que a mãe teria feito algo terrível com o segundo bebê. Devastado, o marido rapidamente retirou o corpo da esposa e levou consigo a filha sobrevivente, a quem deu o nome de Margarida. Ele a criou sozinho, sem jamais se casar novamente, apesar de ser um homem bem-sucedido e constantemente cercado por mulheres interessadas em sua fortuna. Margarida teve uma infância privilegiada, crescendo sem que nada lhe faltasse. Aos 10 anos, seu pai compartilhou a dolorosa história da família, confessando que nunca descobriu o destino da outra filha, que acreditava ter sido raptada no nascimento. Na escola, Margarida era uma aluna exemplar. Suas aulas de pintura eram marcadas pelos elogios do carismático professor Alberto Ramos, cujo neto, Tiago, ficava visivelmente constrangido na presença dela. Apesar disso, sua maior aptidão era nas ciências exatas, área na qual recebia constante incentivo de seu padrinho e melhor amigo do pai, Leonardo Moreira. Leonardo também colaborava incansavelmente nas buscas pela bebê desaparecida, suspeitando que o sequestro tivesse relação com rivais nos negócios. Ao se formar no Instituto de Economia, Margarida seguiu os passos do pai e ingressou no mundo empresarial. Augusto Carvalho, seu pai, já envelhecido, temia que ela ficasse desprotegida após sua morte. Determinado a garantir o futuro da filha, decidiu casá-la com Rafael, seu subordinado de confiança e braço direito. Papai, mas entre nós só há amizade, Margarida suspirava. Rafael é uma boa pessoa, mas e se eu não o amar de verdade? Divórcio não é um problema. Haverá um contrato pré-nupcial, e meu testamento já está preparado, respondeu Augusto com firmeza. Confie em mim desta vez. Com Rafael, você estará em segurança. Aos 25 anos, Margarida tornou-se uma recém-casada, embora relutante. Entretanto, Rafael já mantinha, há anos, um relacionamento com Lívia, sua amante, que ainda esperava por um compromisso que nunca se concretizou. Mesmo após o casamento, Rafael continuou encontrando Lívia. 2 anos depois, Augusto faleceu, já idoso. A notícia da morte do tubarão dos negócios gerou grande repercussão, mas nem todos acreditaram que foi uma morte natural. No funeral, Leonardo Moreira, o melhor amigo de Augusto, ao se aproximar do caixão, percebeu algo estranho. Antes que pudesse investigar, foi retirado pela segurança. Margarida, que estava prestes a herdar o patrimônio do pai, teve seu destino interrompido de forma trágica. Sua morte foi atribuída a um ataque cardíaco absurdo, mas rumores surgiram de que ela não suportou a perda do pai. Rafael recebeu condolências gerais, e muitos lamentaram sua grande perda. Eduardo Vasconcelos, diretor do hospital onde ela foi atendida, revelou que a família era uma das grandes patrocinadoras da instituição. Quando tentou oferecer suas condolências, Rafael interrompeu bruscamente. Poupe-me de formalidades. Minha esposa, por motivos religiosos, não queria uma autópsia. Onde assino o termo de recusa? Eduardo explicou pacientemente. Por ela não ter ficado internada há mais de 24 horas, a autópsia é obrigatória, para evitar qualquer questionamento aos médicos. Visivelmente irritado, Rafael segurou Eduardo pela gola e retrucou. Você não entendeu? Respeito mais a vontade da minha falecida esposa do que essas regras absurdas. Se isso é tão necessário, quanto custa? Vamos resolver logo. Notando que as câmeras estavam registrando a cena, Eduardo sugeriu continuar a conversa do lado de fora. Lá,
chegaram rapidamente a um acordo. Rafael partiu para organizar o enterro, exigindo que Margarida fosse sepultada ao lado do pai. Quando entrou no carro, Rafael pegou um jornal e riu ao ler a manchete: "Os ricos também choram." Ele sabia que agora herdaria tudo. Contudo, sua expressão mudou ao continuar lendo a matéria. O artigo mencionava que o testamento original de Augusto Carvalho parecia ter sido alterado. Enquanto isso, no necrotério, Sérgio, um assistente e ex-estudante de medicina que abandonara a faculdade após uma decepção amorosa, foi designado para preparar o corpo de Margarida. Sérgio nutria um rancor silencioso por Rafael, pois anos atrás havia perdido sua noiva, Lívia, para um empresário que dirigia um carro luxuoso. Embora não tivesse certeza absoluta, o nome Rafael sempre permaneceu em sua memória. Eduardo, antes de sair, entregou um pacote com os pertences de Margarida aos auxiliares e deu instruções claras. "Quero que tudo seja feito com perfeição. Estamos lidando com uma mulher de negócios muito importante. Quero que o trabalho seja impecável." Contrariado, Sérgio concordou, dividindo a tarefa com seu colega Lucas. Um silêncio incômodo dominava a sala enquanto trabalhavam. Ambos tinham a sensação de que havia algo mais na história de Margarida, mas seguiram as ordens sem questionar, aceitando discretamente o pagamento extra que Eduardo deixou em seus bolsos. Com a porta do necrotério trancada, Sérgio e Lucas iniciaram os preparativos para o funeral, enquanto os segredos do verdadeiro testamento continuavam escondidos nos pertences da falecida. Durante o expediente, Sérgio recebeu uma ligação de Eduardo. "Sérgio, o Lucas está enrolando de novo? Aposto que nem fez autópsia e já entregou o relatório." Sérgio soltou uma risada irônica. "Ah, deixa pra lá. Ele pegou o dinheiro, deu o diagnóstico que pediram e pronto." "Que moleza, hein? Não era assim que eu imaginava minha carreira na medicina." Eduardo tentou aliviar o tom. "Fica tranquilo, cara. A gente ganha mais com as gorjetas e os extras do que muito médico por aí." Nesse momento, Lucas apareceu no setor e comentou, rindo: "Falando nisso, vamos terminar logo? Minha sogra faz aniversário hoje. Se eu não chegar a tempo, ela vai acabar comigo." Sérgio acenou com a mão, despreocupado. "Vai tranquilo. Eu termino isso aqui sozinho. Hoje nem estamos com tanto trabalho assim." Lucas hesitou antes de sair. "E o dinheiro? A gente combinou que ia dividir." "Relaxa, depois você me cobra", respondeu Sérgio com impaciência. Lucas deu de ombros, pegou suas coisas e saiu, trancando a porta do setor ao sair. Agora sozinho, Sérgio voltou sua atenção para o corpo de Margarida. Ao transferi-la da maca para a mesa de embalsamamento, notou algo estranho. A mulher não parecia estar morta. Ele mediu sua temperatura corporal, e, embora baixa, ainda era superior à de um cadáver. Sem perder tempo, Sérgio a colocou no sofá da sala de descanso, a cobriu com um cobertor e foi até o estoque procurar medicamentos. Encontrou suprimentos para desintoxicação, algo que já havia usado em situações semelhantes para ajudar o patologista-chefe. Determinado, começou os procedimentos que poderiam salvar a mulher. De volta à sala, Sérgio verificou a pressão e o pulso de Margarida. Ao tocá-la, ela abriu os olhos lentamente e murmurou, com a voz fraca: "Onde estão minhas roupas? Quem é você? Por que está tão escuro aqui?" "Você está no necrotério", respondeu Sérgio, com um sorriso irônico. "Aqui não temos roupas, senhorita falecida chamada Margarida. Parece que você ingeriu algo que reduziu drasticamente sua pressão, pulso e temperatura." "Foi um chá de ervas", sussurrou Margarida. "Um calmante que meu marido me deu. Desde que meu pai morreu, não consigo dormir direito." "Interessante", disse Sérgio, com uma sobrancelha levantada. "Parece que o chá do seu querido marido quase te enviou para o além. E olhe, não é da minha conta, mas você já estava prestes a ser embalsamada. Pelo visto, meu chefe sabia muito bem o que estava acontecendo. E agora? O que você quer que eu faça? Por favor, não conte nada a ninguém", implorou Margarida, ainda debilitada. "Pago o quanto for necessário." Sérgio soltou uma risada curta. "Ah, uma ricaça caída no meu colo. Mas saiba que isso não é sobre dinheiro. Seus documentos dizem que você está morta, e no outro mundo ninguém leva nada no bolso. Vou investigar o que aconteceu de verdade. Mas, antes disso, preciso coletar uma amostra de sangue enquanto o efeito da droga ainda está no seu organismo. Depois,
Não teremos mais provas. Ele retirou o sangue, lacrou a amostra e planejou levá-la ao laboratório de um conhecido na manhã seguinte. Margarida tremia sob o cobertor. Não tem nenhuma roupa aqui? Ficar assim é desconfortável, disse ela, com um tom misto de vergonha e impaciência. Só o que seu marido trouxe, respondeu Sérgio. Vou buscar o pacote. Enquanto isso, leia esse jornal. Ele entregou a Margarida o único exemplar do jornal local, deixado na clínica para entreter pacientes. Logo depois, voltou com um pacote de roupas. Vista-se enquanto verifico se está tudo tranquilo, disse ele, sem dar muita atenção. Aqui no necrotério, há mais mortos? Margarida perguntou, assustada. Hoje não. Você deu sorte, respondeu Sérgio, sorrindo levemente. Mas e quanto ao meu chefe? Quem vamos enterrar amanhã? Não pode inventar algo? Margarida implorou, tremendo visivelmente. Já que entrei nessa para salvar a princesa, vou até o fim. Mas com uma condição. Você vai ter que seguir todas as minhas instruções, ele declarou, olhando-a com seriedade. Margarida concordou com a cabeça enquanto começava a vasculhar o pacote de roupas que Sérgio lhe entregou. Enquanto ela se preparava, ele percorreu o setor até chegar à saída de emergência, onde avistou um saco de cimento de 50 quilos, esquecido após uma reforma recente. Era exatamente o que precisava. Sérgio colocou o saco de cimento em uma maca, levou-o até o caixão e o acomodou com cuidado. Pregou a tampa firmemente e, em seguida, ligou para o patologista com um tom de lamento. Dr. Eduardo Vasconcelos, temos um problema com a paciente. O que foi agora, Sérgio? Respondeu o chefe, claramente irritado. Apareceu uma reação estranha na pele, algo que nenhuma maquiagem consegue cobrir. Acho melhor recomendar que o enterro seja realizado com o caixão fechado. Fez bem em me avisar. Você merece um bônus, respondeu Eduardo, satisfeito. Mais alguém viu o corpo? Não, só eu. O Lucas desapareceu de novo, respondeu Sérgio. Nesse caso, não há necessidade de embalsamar. Boa noite, Sérgio. Você vai longe se continuar me ouvindo, concluiu Eduardo antes de desligar. Após desejar boa noite, Sérgio retornou à sala de descanso. Encontrou Margarida já vestida com uma blusa de gola alta e uma calça de cachemira em tom claro, folheando alguns documentos enquanto o jornal permanecia aberto em uma página que estampava sua foto. Escolheram uma foto ruim, hein? Comentou Sérgio com um sorriso. Bom, amanhã seu caixão com o saco de cimento será enterrado com toda a pompa e circunstância. Obrigada, murmurou Margarida, distraída. Depois, soltou um comentário inesperado. Que canalha! Do que você está falando? Sérgio perguntou, confuso. Meu marido, respondeu Margarida com um sorriso amargo. Entre os pertences que ele enviou estava um testamento verdadeiro do meu pai. Ele falsificou o documento e já anunciou à imprensa que herdou tudo. Eu nem tive tempo de ler o original. Estava em choque após o funeral. Ela fez uma pausa, os olhos fixos no chão, antes de continuar. Pensando bem, acredito que ele esperava que o testamento verdadeiro fosse enterrado comigo. Assim, ninguém jamais o encontraria, e ele poderia herdar tudo sem questionamentos. É claro que a falsificação parecia ser sua única opção para garantir isso. Só não contava que eu sobreviveria para desmascará-lo. E agora? Indagou Sérgio. Vai se revelar viva? Não tem medo de que ele tente algo de novo? Primeiro, preciso de dinheiro e de um plano para sair daqui. Vou te passar um endereço, mas ainda não sei para onde ir depois. Pode ficar na minha casa, sugeriu Sérgio. Minha mãe tem problemas renais e faz hemodiálise regularmente, mas é uma boa pessoa. Não vai te denunciar. E o bairro é discreto o suficiente para ninguém notar você. Está bem, concordou Margarida. Mas antes, preciso resolver algo. Você vai ter que me levar a um lugar. Sérgio concordou e fez algumas ligações, avisando que estaria acessível pelo celular. Depois, saíram pela saída de emergência. Margarida forneceu o endereço de um amigo de seu pai, um advogado de confiança e também seu padrinho, que desconfiava das circunstâncias da morte de Augusto. Eu era tão ingênua. Ainda defendia Rafael quando ele foi acusado, confessou Margarida, com um suspiro de arrependimento. Pelo menos você tem alguém em quem confiar agora, respondeu Sérgio com um sorriso encorajador. Ao chegarem ao endereço,
Uma imponente mansão com portões de ferro. Margarida tocou o interfone. Momentos depois, um segurança apareceu e ficou estático ao vê-la. Seus olhos se arregalaram, ele se benzeu, claramente assustado, e começou a gritar algo ininteligível. De dentro da casa, um homem mais velho surgiu correndo. Sua reação foi oposta. Abriu os braços e abraçou Margarida com força, a emoção evidente em seus olhos. Graças a Deus, você está viva, minha menina, sussurrou ele, apertando-a contra si. Tio Leonardo, por favor, isso precisa ser mantido em segredo, pediu Margarida, afastando-se um pouco. E você também, João, completou, dirigindo-se ao segurança, que apenas concordou com a cabeça, ainda atônito, antes de se retirar para dentro da casa. Margarida tinha certeza de que ninguém ali trairia sua confiança. Todos tinham motivos para odiar Rafael. Tio, preciso de dinheiro, disse ela diretamente, assim que entraram na casa. Depois de ouvir toda a história, Leonardo garantiu. Dinheiro não será problema. Aqui estão alguns cartões de crédito, e vou guardar o testamento original no cofre. Agora, me diga, o que você pretende fazer? Ainda não quero falar, respondeu Margarida, com um sorriso misterioso. Será uma surpresa para todos. Você sabe, onde duas pessoas sabem de um segredo, a terceira vira traidora. Leonardo concordou, aprovando. Aquela era uma de suas citações favoritas. Quando o dia começou a amanhecer, Sérgio voltou para buscar Margarida. Durante o trajeto de volta, ela quebrou o silêncio. Sua mãe vai se incomodar com a minha presença? Perguntou. Já liguei e expliquei. Está tudo bem, ela entende a nossa situação, respondeu Sérgio com um sorriso tranquilo. Além disso, ela é médica. Mesmo sendo pediatra, se necessário ela pode cuidar de você. Agora você parece cheia de energia, mas em breve pode sentir fraqueza. Obrigada pelo aviso, murmurou Margarida. Depois de um breve silêncio, ela perguntou. Quem costuma aparecer em funerais? Está pensando em ir? Indagou Sérgio, surpreso. Talvez. Imagino que toda a minha família esteja lá. Quem mais poderia aparecer? Fora os familiares, talvez algumas carpideiras, mulheres contratadas para lamentar. No cemitério, sempre há pessoas pedindo esmolas, mas elas têm sua própria organização. Não sei se vale a pena arriscar. Talvez eu pudesse me disfarçar de carpideira, sugeriu Margarida, pensativa. Claro que sim, brincou Sérgio. Ou quem sabe mendiga. Afinal, você sabe onde será o enterro, não é? Se quiser mesmo se arriscar, posso ajudar. Está combinado, respondeu Margarida, agora mais decidida. Vamos providenciar as roupas e a maquiagem. Sérgio sorriu, balançando a cabeça, já imaginando o inusitado plano que estava por vir. Os dois seguiram até uma loja, onde Margarida adquiriu roupas, sapatos, uma peruca, maquiagem e lentes de contato coloridas. Aproveitou também para sacar uma quantia em dinheiro, mesmo ciente do risco de ser reconhecida em público. Enquanto isso, uma vendedora segurando um jornal fresco lançou olhares curiosos para Margarida, como se estivesse tentando confirmar algo. Na casa de Sérgio, foram recebidos por Regina, sua mãe, uma mulher de aparência delicada, que os acolheu com um café da manhã reforçado. Após comerem, Regina se retirou para descansar em seu quarto, enquanto Sérgio e Margarida iniciaram os preparativos para o novo disfarce. Até cinzas da lareira foram usadas para dar mais realismo ao visual. Após 5 horas de trabalho meticuloso, Margarida estava completamente irreconhecível. Sérgio, munido de uma câmera, foi ao cemitério para gravar o funeral do outro lado, mantendo-se discreto. Pouco tempo depois, a procissão fúnebre surgiu na alameda principal. À frente estava Rafael, usando um sobretudo esvoaçante e exibindo uma postura de arrogância. Enquanto caminhava, jogava moedas de forma displicente no copo de uma mendiga que estava à beira do caminho. Observando de longe, Margarida começou a sentir tontura e fraqueza. Antes que pudesse reagir, desmaiou. Quando abriu os olhos, estava sendo carregada por um senhor idoso em direção à casa do zelador do cemitério. Quem é você? Perguntou o homem, desconfiado, enquanto a colocava em um banco e lhe oferecia uma xícara de chá forte e doce. Você não parece ser uma das mendigas daqui. Alberto Ramos? Perguntou Margarida, reconhecendo pela voz. Sou eu. Margaridinha?
Mas você morreu! Exclamou o velho professor de artes, perplexo. Então quem estão enterrando lá? Vim apenas para assistir de longe e me despedir, respondeu Margarida, suspirando. Mas, como pode ver, ainda estou viva. É uma longa história. Nem eu acreditaria se não fosse verdade. Ah, menina, já vi de tudo nesse mundo, disse Alberto com um sorriso. E pelo visto, ainda mais para ver. Já faz alguns anos que estou aqui, começou Alberto, observando Margarida com carinho. Sabe, o público do cemitério é melhor que muitos dos vivos. Até com os mendigos fiz amizade. Cuido desta sepultura porque minha esposa faleceu há 3 anos. Desde então, sou viúvo. Na escola, mudaram a administração e decidiram que não precisavam mais dos mais velhos. Meu neto, Tiago, conseguiu um trabalho como coveiro e acabou me trazendo para cá também. Não diga. Eu me lembro dele como um verdadeiro artista, comentou Margarida, surpresa. De repente, bateram na porta. Alberto fez sinal para que Margarida se cobrisse com um cobertor. Porém, para seu alívio, era apenas Sérgio, que tinha seguido discretamente o caminho até ali. Eu avisei que você ficaria exausta, resmungou Sérgio ao entrar. Vamos, Margarida. Logo você vai apagar e dormir o dia inteiro. Tudo bem, respondeu Margarida com um sorriso cansado. Alberto, obrigada. Nunca vou esquecer sua gentileza. Mas, por favor, não conte a ninguém que me viu. Não se preocupe, menina. Entendi que está fugindo, disse Alberto, com um tom entre resmungão e compreensivo. Vou cuidar de tudo direitinho. Sérgio acompanhou Margarida de volta para casa, onde a ajudou a se acomodar para descansar. Ele verificou novamente o pulso e a pressão dela antes de sair para o trabalho no necrotério. No necrotério, o patologista, agora mais sóbrio, queria saber detalhes sobre os supostos sinais encontrados no corpo. Sérgio relatou a história com detalhes convincentes, garantindo assim o bônus prometido. Mais tarde, à noite, em casa, Sérgio e Margarida assistiram ao vídeo que ele havia gravado do funeral. A procissão fúnebre, luxuosa e lenta, se desenrolava diante deles. Em certo ponto, Sérgio arregalou os olhos. Eu sabia que o rosto do seu marido me parecia familiar, exclamou ele. Você conhece o Rafael? Como? Onde poderiam ter se encontrado? Perguntou Margarida, surpresa. Está vendo a mulher ao lado dele? Respondeu Sérgio com um sorriso amargo. Ela é minha ex-noiva, Lívia. Basicamente, ele a comprou. Isso foi há muito tempo? Margarida perguntou, ainda tentando entender. Pode até ter sido, mas parece que o romance deles nunca acabou, explicou Sérgio. Que ironia do destino, comentou Margarida, rindo sem humor. Só mesmo Rafael para levar a amante ao funeral da própria esposa. Para ele, o funeral foi um evento que ele preferia não ter organizado, disse Sérgio com irritação. Mas você e seu pai eram figuras importantes na cidade. Ele precisou gastar com um caixão de carvalho caro e organizar um banquete para centenas de pessoas. E claro, Lívia estava lá, como sempre, ao lado dele. Enquanto Rafael mantinha as aparências no funeral, internamente estava dividido. Observava Lívia com atenção e se perguntava se realmente amava tanto quanto imaginava. Por outro lado, ela o agarrava com firmeza, claramente disposta a suportar qualquer situação humilhante em troca de dinheiro. Margarida é completamente diferente, pensou ele com pesar. Durante a recepção, Lívia tentou ser casual. Querido, você acha que eu poderia me mudar para esta casa? Gostaria de criar nosso bebê aqui. A casa dos meus pais é apertada com meu irmão e minha irmã. Rafael, visivelmente irritado, respondeu enquanto enchia um copo de bebida. Lívia, acabei de enterrar minha esposa. Será que dá para esperar antes de falar disso? Além do mais, tenho outras prioridades agora. Lidar com o processo de herança do meu sogro e garantir que nada saia do meu controle. O advogado provavelmente vai tentar dificultar as coisas para mim. Lívia ficou em silêncio, mas seu olhar indicava que o assunto estava longe de ser encerrado. Você vai dar conta de tudo, disse Lívia com um sorriso tranquilizador. De qualquer forma, eu já vou indo. Ela pegou o guarda-chuva e correu até o carro sob a forte chuva. Dentro do veículo, em segurança, enviou uma mensagem de texto. Querido, estamos esperando um bebê. Curiosamente, a mensagem não era destinada a Rafael.
Lívia tinha outros candidatos para o papel de pai e ainda não havia decidido quem seria o escolhido. Enquanto isso, Rafael, bebendo preguiçosamente, decidiu ligar para o advogado de seu falecido sogro. Então, Leonardo Moreira, quando vamos revisar o testamento que me beneficia? Disse ele, com sarcasmo evidente. Aproveite e inclua também a herança da minha esposa. Quero ver o testamento que você tem guardado. Eu questiono a legitimidade desse documento, respondeu Leonardo com firmeza. Ele pode ser uma falsificação. E além disso, os bens que você espera não estarão disponíveis. Rafael. Veremos. Rosnou Rafael entre os dentes. Não tem medo por sua vida? Não. E além disso, tem sucessores, respondeu Leonardo sem se abalar. Há razões legítimas para duvidar desse documento. Podem existir outros herdeiros legais. Quem além de Margarida? Rafael gritou, perdendo o controle. A filha desaparecida? Não venha me contar histórias, Leonardo. Furioso, Rafael jogou o telefone contra a parede, quebrando e deixando a tela cheia de rachaduras. Enquanto isso, Margarida, instalada no quarto de Sérgio, começava a traçar seus planos. Recebeu uma ligação de seu padrinho relatando as ameaças de Rafael. Sabendo que o marido andava bebendo excessivamente, Margarida viu ali uma oportunidade. Ela não queria apenas que ele fosse preso ou julgado, queria uma punição verdadeira. Meu padrinho conseguiu adiar o processo de herança do Rafael. Temos cerca de 1 mês para agir, explicou Margarida a Sérgio. Mas vou precisar da sua ajuda. Precisamos encontrar mulheres que se pareçam o máximo possível comigo e também organizar roupas para elas. Você me ajuda? Vai ser bem estranho uma falecida andando pela cidade, brincou Sérgio sorrindo. Pois é, o melhor poupar o susto para quem pode me reconhecer, respondeu Margarida, rindo levemente. Certo, vamos selecionar essas mulheres. Mas como você pretende encontrá-las? Perguntou Sérgio, curioso. Meu tipo físico não é tão incomum assim. Com algumas semelhanças e um pouco de maquiagem, dá para resolver. Fiz um curso de maquiagem há alguns anos só para acompanhar umas amigas, então sei como realçar as características parecidas, explicou Margarida. Você parece estar levando isso muito a sério. Não acha que o plano é um pouco absurdo? Perguntou Sérgio, arqueando a sobrancelha. Claro, porque sou uma princesa em um castelo, não é? Riu Margarida. Mas sabe, estou viva, e isso é o que importa. Curiosamente, na minha infância, meu pai ainda não era tão obcecado por segurança, e nós morávamos aqui perto. Essa eu não sabia, respondeu Sérgio com um sorriso. Certo, princesa, é hora de dormir. Arrumei uma cama dobrável no quarto da minha mãe. Sérgio, e sobre a saúde da Regina? Faz muito tempo que ela está assim? Perguntou Margarida, com um tom de preocupação. Ela tem insuficiência renal há 5 anos, respondeu ele, soltando um suspiro. Felizmente, conseguimos mantê-la com diálise, e os turnos noturnos no necrotério me permitem cuidar dela durante o dia. Há algum tratamento definitivo? Questionou Margarida. Apenas um transplante de rim. Sou compatível, mas precisamos de dinheiro para a cirurgia e a recuperação. No fim, tudo depende dessas malditas notas de papel, disse ele, com tristeza evidente. Não pense nisso agora. Você já faz o impossível pela sua mãe, respondeu Margarida, gentilmente. Sérgio se retirou para o quarto de Regina, enquanto Margarida ficou pensativa. Era impressionante como aquele homem estava disposto a doar parte de si para salvar a mãe, enquanto o marido dela não hesitou em tentar matá-la. Com esses pensamentos, ela acabou adormecendo. Nos dias seguintes, a rotina ficou intensa. Margarida, embora se sentisse melhor, ainda enfrentava desmaios ocasionais. Sérgio continuava administrando soro para desintoxicação e aguardava os resultados dos exames que poderiam revelar o que havia sido usado contra ela. Durante esse período, a saúde de Regina piorou, e ela precisou ser internada no hospital, deixando a casa livre para Margarida e Sérgio. Com o plano em andamento, Margarida contratou uma agência de casting e selecionou 10 mulheres. Em um dos dias, reuniu todas e explicou: vocês terão uma tarefa criativa, desafiadora e bem remunerada. Precisarão usar roupas específicas e frequentar os lugares que eu indicar. É importante que sejam vistas por um homem em particular. Aqui está a foto dele. Isso é para se vingar de um ex? Que ideia incrível!
Eu participaria até de graça, exclamou uma das mulheres, entusiasmada. Como bônus, vocês poderão ficar com todas as roupas que usarem. São todas novas, disse Margarida, sorrindo. Mas há uma regra: evitem contato direto. Se ele se aproximar ou insistir, digam educadamente que ele se enganou e saiam. E por quanto tempo será esse trabalho? Perguntou outra mulher, curiosa. O pagamento que ofereceram é bem alto. Inicialmente, por 1 mês. Mesmo que precisemos de menos tempo, todas receberão o valor total, garantiu Margarida. De repente, uma das participantes observou Margarida mais de perto e comentou: você se parece muito com aquela mulher de negócios que morreu recentemente. É estranho. Margarida congelou por um momento, mas logo abriu um sorriso tranquilo. Coincidência. Acho que é o estilo das roupas, desconversou, mudando rapidamente o assunto para os detalhes do trabalho. Já me disseram isso antes. Se alguém se sentir desconfortável, a porta está aberta, respondeu Margarida. Apesar disso, nenhuma das mulheres desistiu. Naquele dia, todas praticaram como andar, maquiar-se e comportar-se como Margarida. No dia seguinte, o plano foi colocado em ação. As Margaridas começaram a aparecer em diferentes lugares, deixando Rafael cada vez mais confuso e paranoico. Primeiro, ele viu uma delas no escritório e tentou alcançá-la, mas logo percebeu que era um engano. Depois, elas começaram a surgir em todos os lugares: no café onde ele sempre ia, no restaurante favorito, perto de sua casa, no estacionamento. Elas cruzavam a rua na frente dele, acenavam na calçada, sorriam enigmaticamente do alto da escada rolante no shopping. Depois de uma semana, Rafael estava à beira do desespero. A paranoia era tanta que ele começou a temer passar as noites sozinho. Ignorando as fofocas, decidiu levar Lívia para morar em sua casa. A princípio, Lívia ficou satisfeita com a mudança, mas sua alegria durou pouco. Na mesma noite, Rafael, visivelmente perturbado, começou a correr pela casa com um copo de bebida na mão, gritando: elas estão em todos os lugares. Estão me perseguindo, mas não consigo pegá-las. Rafael, do que você está falando? Quem são elas? Perguntou Lívia, confusa e irritada. Ela não o via há uma semana e não fazia ideia do que estava acontecendo. Você não entenderia, gritou ele, com os olhos vidrados. Talvez você seja uma delas também, querendo minha herança, me encarando, tramando contra mim. Odeio todas vocês. Rafael, se acalme e pare de beber, respondeu Lívia, cruzando os braços com desdém. Não esqueça que estou grávida. Que vá você e esse seu filho. Ele gritou descontrolado. Talvez eu nem viva para receber essa maldita herança. Ela vai me arrastar para o túmulo junto com ela. Que bobagem! Riu Lívia com sarcasmo. Pense bem, Rafael. Margarida está morta. Nesse momento, o telefone na mesa começou a tocar. Rafael deu um salto, como se tivesse ouvido o som de um trovão. É ela de novo, gritou ele, com o rosto pálido, enquanto pegava o telefone com as mãos trêmulas. O que você quer? Arrependa-se, sussurrou uma voz misteriosa do outro lado da linha. O tempo está acabando. Como você pode estar ligando do seu número, se o telefone está aqui na minha gaveta? Gritou Rafael, completamente em pânico. No outro mundo, não precisamos de telefones, respondeu a voz antes que a ligação fosse encerrada. Rafael deixou o telefone cair no chão. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam e os lábios balbuciavam palavras inaudíveis. Lívia, aterrorizada com o estado de Rafael, apressou-se em ir para o quarto. Qualquer ideia de romance havia desaparecido por completo. Antes de dormir, ainda intrigada, Lívia pegou o telefone de Rafael e verificou o histórico de chamadas. Não havia registro algum da ligação. O mistério só aumentava, e com ele, o medo que começava a crescer dentro dela. Enquanto isso, Sérgio chegou em casa segurando os resultados da análise de sangue. Sua expressão preocupada chamou a atenção de Margarida. Algo deu errado? Perguntou ela, notando o semblante perturbado de Sérgio. Ou você está tentando decorar essa folha? Estou impressionado que você tenha sobrevivido com uma dosagem tão alta, respondeu Sérgio, sério. Seu sangue apresentou traços de um sedativo vegetal extremamente potente, capaz de induzir um estado de letargia, quase como morte aparente.
É surpreendente que tenham ignorado isso no hospital. E agora? Margarida suspirou, apoiando o rosto nas mãos. Preciso lembrar tudo o que aconteceu antes da minha morte. Certo. O que você consegue lembrar? Perguntou Sérgio, inclinando-se para a frente, atento. Depois que meu pai faleceu, quase um mês se passou. Eu ainda estava em choque, começou Margarida, refletindo. Meu marido dispensou os funcionários da casa, tirou licença do trabalho e ficava o tempo todo comigo. Eu chorava muito, e então ele trouxe um curandeiro, um eremita que vivia isolado. Esse homem deu a ele um remédio que Rafael começou a me dar todas as noites. Por quanto tempo você tomou isso? Sérgio perguntou, a preocupação evidente na voz. Aproximadamente uma semana, respondeu Margarida, com a voz carregada de arrependimento. Eu estava tão vulnerável que não questionei. O remédio realmente me fazia dormir melhor. Mas, em uma noite, tomei e acordei no necrotério. Se você quer desmascará-lo, teremos que envolver as autoridades, sugeriu Sérgio, com cautela. Vamos precisar da ajuda do chefe do necrotério, comentou Sérgio, pensativo. Certo, vou conversar com meu padrinho. Tenho certeza de que ele conhece alguém que possa nos ajudar, prometeu Margarida. E depois? Sérgio cruzou os braços, com um ar cético. Você já o assustou pelo telefone e está o deixando paranoico com essas mulheres que parecem você. Quer enlouquecê-lo de vez? O mais importante é não exagerar. Caso contrário, quem vai acabar no tribunal sou eu. Mas preciso de uma confissão dele, respondeu Margarida com determinação. E como pretende conseguir isso? Insistiu Sérgio, encarando-a. Vou fazer com que ele confesse, afirmou Margarida, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e convicção. Os preparativos para a missão estavam em pleno andamento. Leonardo Moreira apresentou Margarida a um amigo na polícia, que ficou impressionado com sua coragem e ofereceu colaboração. Eles instalaram uma câmera escondida no túmulo do pai de Margarida, ativada pelo zelador do cemitério, Alberto Ramos. Além disso, Margarida utilizaria um dispositivo de escuta enquanto, disfarçada de vidente, se aproximava de Rafael. Naquele dia, Rafael já havia sido atacado por diversas mulheres parecidas com Margarida, mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. Meu querido, chamou Margarida com um tom rouco e enigmático, ao encontrar Rafael perto de sua antiga casa. Vejo uma grande nuvem negra pairando sobre você. Quem é você? De onde saiu? Perguntou Rafael, assustado. Saia daqui. Não quer se livrar da maldição? Retrucou Margarida, mantendo seu papel de vidente. Confessar seus pecados é o único caminho para aliviar sua alma. Como você vai fazer isso? Murmurou Rafael, hesitante. Já rezei, acendi velas no templo, mesmo sem acreditar. Nada funciona. Nem 100 velas vão ajudar, zombou Margarida. Você precisa confessar a pessoa que prejudicou. Pedir perdão, de verdade. Caso contrário, essas visões vão te arrastar para o outro mundo. Como você sabe disso? Gritou Rafael, agarrando o braço dela com força. Margarida se desvencilhou rapidamente e desapareceu na esquina. Quando Rafael ergueu os olhos, viu 3 figuras se aproximando de diferentes direções. Todas eram mulheres parecidas com Margarida, cabelos claros cobrindo os rostos e vestidas com trajes funerários. Desesperado, Rafael gritou e correu para o carro. Ligou o motor com pressa, mas, ao olhar novamente, as aparições haviam desaparecido. Enquanto isso, Margarida seguia para o cemitério, onde o zelador já havia ativado os equipamentos e alertado a polícia. Pouco tempo depois, Rafael chegou correndo e caiu de joelhos antes mesmo de alcançar um monte de flores sobre o túmulo. Arrastando-se até o local, começou a chorar e gritar. O que você quer de mim? Eu dou tudo, só me deixe em paz. Me perdoe, eu fui um idiota. Matei seu pai com o mesmo remédio que usei em você. Não consegui suportar o velho, falsifiquei o testamento. Agora minha vida é um inferno. Me perdoe, Margaridinha. Rafael continuou confessando entre soluços, até que, ao terminar, foi preso ali mesmo no cemitério pela polícia. André, o amigo de Leonardo Moreira, se aproximou de Margarida, olhando-a com um sorriso. Não teve medo de ver sua foto com uma faixa de luto? Brincou ele. Pelo menos escolheram uma boa foto,
respondeu Margarida, sorrindo. Agora meu pai pode finalmente descansar em paz, sabendo que o culpado foi preso. E a propósito, tem um saco de cimento no túmulo. Não é tão assustador assim. Você é uma verdadeira heroína, disse André, rindo. E Sérgio também foi incrível. Salvou sua vida ao perceber que você não estava morta. Margarida concordou em silêncio. Ela passou horas na delegacia para depoimentos e interrogatórios. Sérgio e ela haviam combinado de não incriminar o chefe do necrotério, garantindo que Sérgio não perdesse seu emprego. Enquanto a operação no cemitério era concluída, a polícia ajustou a versão oficial, incluindo a participação do patologista Eduardo Vasconcelos como um dos responsáveis pela operação de resgate. Eduardo, grato pela descrição de Sérgio, passou a elogiá-lo frequentemente, chegando a prometer recomendar sua readmissão no curso de medicina, agora focado na área de medicina forense. Mas o foco imediato de Sérgio era outro: ajudar Margarida a reconstruir sua vida. Na delegacia, quando Rafael viu a esposa falecida viva, ficou furioso e se recusou a prestar depoimento. Comportou-se de maneira arrogante e desafiadora, mesmo sabendo que não tinha como escapar da situação. Naquela noite, Margarida deixou a casa de Sérgio e voltou para sua mansão. Ao entrar, encontrou Lívia, a amante de Rafael, tentando freneticamente ligar para ele, sem sucesso. Olá, disse Margarida, com um sorriso irônico, ao ver a expressão chocada de Lívia. Está esperando Rafael? Desculpe, mas pelos próximos 10 ou 15 anos ele estará bastante ocupado. E o funeral? Murmurou Lívia, com a voz tremendo. Ah, minha querida, esses detalhes não deveriam te preocupar. Afinal, você não perdeu tempo e já subiu na cama do viúvo logo após o funeral, respondeu Margarida, sarcástica. Não é nada disso, protestou Lívia, tentando se justificar. Eu vou embora. Certo, mas antes entregue sua bolsa para a segurança fazer uma revista, continuou Margarida, com o mesmo tom irônico. E por favor, devolva meus brincos e o anel. Não me lembro de tê-los dado a você, e Rafael, com certeza, não vai poder confirmar nada disso da prisão. Você não pode provar nada, retrucou Lívia, tentando manter a compostura. Melhor ir embora agora, antes que eu me irrite, respondeu Margarida, friamente. Caso contrário, a polícia pode começar a considerar você cúmplice. Lívia, sem escolha, deixou a casa sob o olhar atento da segurança. Mais tarde, Margarida ligou para Sérgio para saber como estava a situação da mãe dele. Após ouvir sobre as dificuldades, ela fez uma oferta. Sérgio, você fez tanto por mim. Agora me deixe retribuir. Vou encontrar uma boa clínica, organizar a transferência da sua mãe e financiar a cirurgia de transplante. Também cuidarei da reabilitação de vocês dois. Por favor, não recuse. Não é para comprar sua amizade. Quero que sua mãe tenha uma chance de viver. Sérgio respirou fundo antes de responder. Margarida, eu realmente não estou em posição de recusar. Vamos organizar isso. Vou fazer os exames e conversar com os médicos daqui. Obrigada, Sérgio. Isso é o mínimo que posso fazer, respondeu Margarida, com sinceridade. 2 dias depois, Sérgio e sua mãe viajaram para um centro médico regional especializado em transplantes. A cirurgia foi realizada com sucesso, e a notícia trouxe alívio a todos. Margarida manteve contato diário com Sérgio e Regina, agora 2 das pessoas mais importantes em sua vida. Enquanto isso, as investigações criminais revelaram um novo nome, o eremita que havia preparado o remédio. Descobriu-se que ele era Frederico, um médico renomado que outrora fora referência em sua área. Sua vida desmoronou após problemas no trabalho e, tragicamente, a perda de toda sua família em um incêndio. Sobrevivendo ao desastre, Frederico nunca conseguiu se perdoar. Ele se isolou em uma vila remota, herdada de uma tia-avó, onde cultivava ervas e criava abelhas. Sua reputação como curandeiro ultrapassava as fronteiras da região. Margarida, lembrando-se dos detalhes da viagem de Rafael, ajudou as autoridades a localizá-lo rapidamente. Após ser detido, Frederico foi confrontado com os resultados da análise química do remédio. O componente tóxico que deveria estar presente, segundo a acusação, não foi encontrado. Quando Margarida soube da novidade, compartilhou com Sérgio, indignada. O velho não quer admitir sua culpa. De forma inesperada, Sérgio respondeu.
Margarida, eu me lembro dele. Frederico é uma pessoa bondosa, incapaz de ferir até uma mosca. Ele nos dava aulas de obstetrícia. Depois de perder a família, simplesmente desapareceu. Tenho certeza de que ele foi incriminado. Fale com ele pessoalmente e verá que há algo mais por trás disso. Não sei, retrucou Margarida, desconfiada. Deixe que a polícia cuide disso. Ah, voltou a ser a princesa do palácio. Provocou Sérgio. Não aumente o sofrimento de alguém que já carregou tanta dor. Certo, eu vou falar com ele, concordou Margarida. Mas só se você trouxer sua mãe para minha casa assim que ela receber alta. Isso é uma proposta oficial? Brincou Sérgio. Lembre-se de que, legalmente, você ainda é casada. Não por muito tempo. Meus advogados já estão cuidando do divórcio. Anular um casamento com alguém que tentou te matar é relativamente simples, respondeu Margarida com um sorriso irônico. No mesmo dia, Margarida foi ao centro de detenção para visitar Frederico. O idoso estava recluso e evitava interagir com qualquer pessoa. A polícia demonstrava ceticismo em relação à participação dele no crime, mas o fato permanecia. Ele havia preparado o remédio. Ao vê-la, Frederico ficou visivelmente abalado. Você é a cara de uma antiga paciente minha, murmurou ele, com os olhos fixos em Margarida. Qual é o seu sobrenome? Carvalho. Sou filha de Augusto Carvalho, respondeu ela, observando o médico empalidecer imediatamente. Então você é filha dela, suspirou Frederico, com os olhos marejados. Não pode ser coincidência. Muitos anos atrás, sua mãe tirou a própria vida no meu setor. Parece que minha presença traz infortúnio à sua família. Foi naquela noite que meus problemas começaram. Sua irmãzinha, até hoje, nunca foi encontrada. Não, nunca mais tivemos notícias dela, respondeu Margarida, com tristeza visível. Mas vamos focar no presente. Meu amigo Sérgio estudou com você e pediu que eu lhe desse uma chance de se explicar. Então, aqui estou. Você tem algo a dizer? Sim, disse Frederico com firmeza. Tenho certeza de que não alterei o remédio que preparei. Mas há alguém que poderia ter feito isso, meu antigo aprendiz. Quem? Perguntou Margarida, surpresa e intrigada. Um jovem muito talentoso chamado Benício. Ele mora na vila vizinha. Tivemos um desentendimento recentemente sobre a cobrança de taxas por assistência médica. Ele insistia em cobrar, e eu não concordava. Você acha que foi ele quem adulterou o remédio? Questionou Margarida, ainda relutante em acreditar na total inocência do velho médico. Inicialmente, ela tinha certeza de que Frederico estava em conluio com Rafael, mas agora parecia que ele havia sido manipulado. Não posso acusá-lo diretamente, respondeu Frederico, pensativo. Mas sei que apenas ele teria o conhecimento necessário para preparar esse extrato. Além disso, vestígios da substância podem permanecer nos utensílios, mesmo depois de lavados. Margarida concordou, considerando a explicação plausível. Após deixar a prisão, decidiu agir imediatamente. Contratou um investigador particular para aprofundar o caso e esclarecer toda a situação. Quando o detetive confirmou as suspeitas de Frederico, Margarida contratou uma equipe de advogados renomados para defendê-lo. Uma semana depois, Frederico foi libertado. Margarida o levou de volta à sua vila e prometeu visitá-lo novamente, desta vez acompanhada de Sérgio, que logo receberia a alta do hospital. A mãe de Sérgio estava se recuperando bem, e ele também apresentava melhoras significativas. Margarida sentia que as peças de sua vida estavam finalmente se encaixando, mas foi pega de surpresa por uma ligação inesperada de Vanessa, uma das mulheres contratadas para o plano contra Rafael. Vanessa parecia nervosa e pediu para se encontrarem com urgência. No café onde marcaram o encontro, Vanessa revelou algo que deixou Margarida perplexa. Você não vai acreditar, mas hoje, durante uma filmagem em uma cidade vizinha, paramos em um café de estrada, e a garçonete era idêntica a você. Não parecida como nós, mas exatamente igual, como uma gêmea. Isso é possível? Onde você viu essa mulher? Perguntou Margarida, visivelmente abalada e ansiosa. Vanessa forneceu o endereço, e ao terminar, Margarida agradeceu. Muito obrigada, Vanessa. Você fez mais por mim do que imagina. Não foi nada, só achei que isso poderia ser importante, respondeu Vanessa com um sorriso tímido, antes de se despedir. Agora,
Com um misto de curiosidade e esperança, Margarida estava decidida a descobrir a verdade por trás dessa misteriosa garçonete. Margarida foi até o café de estrada com o coração ansioso. Ao chegar, ficou inicialmente decepcionada, pois a garçonete que estava atendendo não tinha qualquer semelhança com ela. Porém, minutos depois, outra garçonete entrou vinda do lado de fora. Margarida a avistou e, sem pensar duas vezes, segurou delicadamente seu braço. Por favor, preciso falar com você, pediu Margarida, a voz tremendo de emoção. A jovem, assustada, deu um passo para trás e perguntou: o que você quer? Mas ao olhar para Margarida com mais atenção, ficou visivelmente abalada. Espere um momento. Vou pedir uma pausa. Enquanto isso, peça algo para comer. Tudo aqui é muito bom, disse a garçonete, com um sorriso nervoso. Margarida se acomodou, tentando conter a ansiedade. O aroma acolhedor de tortas e sopas caseiras preenchia o ambiente, mas ela mal prestava atenção. Poucos minutos depois, a garçonete voltou, agora sem uniforme, e sentou-se à sua frente. Quem é você? Perguntou a jovem, encarando Margarida com intensidade. Antes, me diga quem você é, respondeu Margarida com calma. Meu nome é Camila. Cresci com minha avó. Nunca conheci meus pais. Tenho 28 anos, explicou a garçonete. Margarida respirou fundo antes de revelar. Camila, na verdade, você é filha de Antônio e Rita Carvalho, assim como eu. Sua avó não era sua verdadeira família. Se quiser, podemos fazer um teste de DNA para confirmar. Camila piscou algumas vezes, tentando processar a informação. Não acredito. Você está dizendo que é minha irmã? Perguntou Camila, soltando uma risada nervosa que não conseguiu esconder sua surpresa. Margarida contou toda a história de sua família, explicando sobre o desaparecimento de Camila e a busca incansável de seu pai. Camila ouvia tudo em choque, com a boca entreaberta. Você tem certeza de que isso tudo é sobre mim? Perguntou Camila, ainda incrédula. Podemos fazer o teste e descobrir. Em algumas semanas, saberemos com certeza. Mas a nossa semelhança é difícil de ignorar, respondeu Margarida. Que pena que nosso pai não viveu para te encontrar. Ele te procurou por toda a vida. Camila, visivelmente emocionada, comentou. E pensar que nos encontramos por acaso. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Margarida, curiosa. Não faz muito tempo. Me divorciei recentemente. Meu marido era um idiota, e acabei ficando por aqui. Comecei lavando pratos neste café e, há um mês, fui promovida a garçonete, contou Camila, rindo de si mesma. Parece que o destino te trouxe para este lugar, disse Margarida com um sorriso. Tire um dia de folga. Vamos fazer o teste de DNA o mais rápido possível. Algum tempo depois, Margarida levou Camila para morar em sua casa, tratando-a com todo carinho. Antes mesmo de os resultados do teste confirmarem o parentesco, as duas já haviam se conectado profundamente como irmãs, preenchendo lacunas emocionais que ambas carregavam por toda a vida. Durante uma visita ao cemitério, Camila conheceu Alberto Ramos, o antigo professor de artes, e seu neto, Tiago. Sempre tímido e apaixonado por Margarida, Tiago logo viu sua afeição mudar para Camila. Um novo sentimento começou a florescer entre eles. Com o romance de Camila e Tiago em pleno desenvolvimento, Margarida finalmente pôde ficar tranquila em relação à irmã. Tiago não demonstrava nenhum interesse pelo dinheiro da família. Ele era genuinamente dedicado e estava disposto a fazer tudo por Camila. No entanto, a profissão de Tiago como coveiro preocupava Margarida, que sugeriu ajudá-lo financeiramente para abrir seu próprio negócio e escapar das condições adversas do trabalho. Tiago, porém, tinha outros planos. Queria estudar para se tornar médico. Margarida, sem hesitar, decidiu financiar seus estudos. Enquanto isso, Sérgio também voltou à faculdade de medicina. Graças à recomendação do patologista, ele foi readmitido no curso que havia abandonado. Mesmo vivendo com apenas um rim, Sérgio tinha uma vida plena, e sua mãe, Regina, não precisava mais de diálise. Margarida brincava que sua vida estava tão cheia de médicos que ela mesma deveria ter seguido essa carreira. Uma investigação conduzida pelos detetives contratados por Margarida revelou verdades perturbadoras sobre o desaparecimento de sua irmã, Camila, e a morte de sua mãe. Após meses de busca incansável,
Os detetives descobriram que a mãe de Margarida não tirou a própria vida, mas foi assassinada como parte de um plano orquestrado para facilitar o rapto de Camila. Os responsáveis pelo sequestro da irmã eram membros de uma rede de tráfico de crianças que forjou documentos para mantê-la sob seu controle, criando uma nova identidade para esconder sua verdadeira origem. Margarida, com o apoio de Sérgio, reuniu todas as evidências coletadas pelos detetives e as apresentou às autoridades. A investigação levou à prisão de todos os envolvidos, que foram julgados e condenados por seus crimes. A verdade finalmente veio à tona, trazendo justiça para sua mãe e possibilitando a reconstrução dos laços com Camila, que pôde conhecer sua verdadeira história e retomar seu lugar ao lado da família. Contudo, Camila, com sua falta de habilidades nos negócios, fazia com que a administração da parte que herdara da empresa do pai não fosse tão promissora. Após um tempo, ela decidiu ser sincera. Margarida, eu não sou uma empresária. Não vai dar certo. Vou deixar a administração em suas mãos e acho que vou estudar estética. E quem sabe, abrir minha própria clínica de cosmetologia. Boa ideia, respondeu Margarida, sorrindo. E Tiago? Ele ainda quer ser médico. Está se preparando para trabalhar no resgate médico, disse Camila, orgulhosa. E sabe, eu amo tanto. Ele quer salvar pessoas que antes ele enterrava. Parece loucura, mas considerando tudo que passamos, faz total sentido. Margarida riu. Para alguém que já morreu uma vez, estar cercada de médicos parece bastante normal. Um ano depois, Margarida se casou com Sérgio. Ele e sua mãe estavam radiantes na cerimônia, assim como o velho professor de artes, Alberto Ramos, que recebeu de Margarida uma nova e aconchegante sala de aula para ensinar pintura às crianças novamente. 2 anos depois, Tiago e Camila concluíram seus estudos. Já casados, estavam criando seu primeiro filho juntos. Camila, que fazia residência no departamento de obstetrícia e ginecologia, ligou para Margarida em lágrimas. Margarida, tivemos um caso hoje. Uma jovem mãe morreu durante o parto. Não sabemos nada sobre ela. Parece que era uma pessoa em situação de rua. Mas o bebê é uma menininha tão linda. Margarida e Sérgio já haviam conversado diversas vezes sobre o desejo de adotar uma criança. Para eles, trazer uma nova vida para a família era mais do que um gesto de amor. Era também uma forma de ressignificar suas dores e começar um novo capítulo. Sem hesitar, Margarida interrompeu sua reunião e respondeu com firmeza. Vamos adotá-la. Estou indo para o hospital agora. No hospital, Margarida encontrou a bebê, que era de fato encantadora. Sérgio apoiou a decisão de imediato, demonstrando o mesmo entusiasmo. Enquanto os papéis de adoção da pequena Sofia eram preparados, Camila foi atraída por outra criança do abrigo, um menino chamado João Emanuel, que conquistou seu coração. Ao deixarem o abrigo, cada uma das irmãs carregava um bebê nos braços, sentindo uma alegria renovada em meio a tantas adversidades. Apenas um mês depois, Margarida descobriu que estava grávida. Com a família crescendo rapidamente, Margarida tinha certeza de que seu pai, onde quer que estivesse, estaria feliz em vê-los reconstruindo suas vidas com tanto amor e união. Se você gostou dessa história, clique no botão curtir. Para você, é apenas um clique, mas para mim, significa muito. Obrigado e tudo de bom para você.